Olá, meu nome é Rafael, eu sou o desenvolvedor desta página do Quiz Didático UX e também um dos gestores de projeto do trabalho de HC. Esse tour guiado ele tem como principal função, trazer na íntegra o material do site, pelo menos no que se refere ao quiz didático, para pessoas com algum tipo de deficiência motora ou visual, certo? A página principal do site é a página do quiz, mas nós vamos utilizar ela por último. Antes eu vou apresentar as outras páginas do site, que seria sobre o objetivo do trabalho e um pequeno tutorial. E este tutorial tem como objetivo sanar quaisquer dúvidas do usuário deste site em relação ao quiz e à página, somente referentes ao quiz didático, que foram produzidos por mim, Rafael Câmara Barros, para o trabalho de interface homem-computador, da disciplina ministrada pela professora Nayara. E do que é que se trata o quiz? O quiz ele tem como função ser didático, não somente dizer se você acertou ou errou a pergunta, mas te explicar o porquê, certo? E aqui no site nós temos uma pequena amostra de de toda a sua interface, certo? No que se refere ao quiz. Qual é a utilidade do botão, onde estão as respostas, as opções que você tem de mostrar as questões e avançar ou retornar numa questão. A página de contato seriam os meus contatos, no caso Facebook, LinkedIn e o GitHub. Além disso, temos um pequeno formulário para você preencher e dizer o que você achou do site e do conteúdo dele no geral, certo? A outra página seria o tour guiado, que é basicamente onde você está agora. Então vamos por último, mas não menos importante, a página do quiz. Você realmente conhece sobre o UX, ou seja, experiência do usuário? Aqui nós temos como objetivo o quê? Ser didáticos. Então vamos começar com o quiz. UX, ou experiência do usuário, é um nome muito difundido quando falamos de design. Mas o que exatamente é o UX? Para você, o que exatamente é o UX? É um termo que generaliza somente o que se refere à experiência do usuário em jogos, seja o combate, o menu, a experiência que você ganha matando um monstro? Será essa a opção mesmo? Parece que não. É uma pena, mas o UX não se limita somente a jogos, apesar de também fazer parte deste tipo de nicho. Se refere a tudo que o usuário percebe e como percebe, em relação ao produto que ele está utilizando. Agora sim, acertamos. Essa é uma das principais definições de UX. É tudo aquilo que se refere à percepção do usuário. Indo para a próxima questão, temos o quê? UX também é sinônimo de usabilidade, verdadeiro ou falso? Se dizermos que é verdadeiro, vai estar errado. É uma pena, mas usabilidade se refere a como a pessoa tem facilidade de utilizar essa ferramenta para determinada tarefa. Ou seja, UX está inserido em usabilidade, mas usabilidade é um termo mais abrangente, certo? Na terceira questão, UX possui leis que se aplicam na hora de projetar um produto. Elas são obrigatórias de se utilizar, já que são leis? Verdadeiro ou falso? Se escolhermos verdadeiro, seria uma opção incorreta. As leis de UX não são obrigatórias, apesar de serem extremamente importantes na hora de você desenvolver algum produto. Mas obrigatória elas realmente não são. Na quarta questão, o efeito de estética na usabilidade é o efeito em que o usuário tende a gostar mais de produtos, aplicações e ferramentas. Com a estética agradável, seria um efeito relevante para a experiência do usuário? Verdadeiro ou falso? Se escolhermos falso, estaria errado. Se a estética é uma ferramenta agradável, o usuário tende a usar ela com mais conforto, ou seja, ele vai gostar de usar a ferramenta. Portanto, ela é extremamente relevante. Então a opção correta seria verdadeiro. E última questão, agora que você já tem uma noção melhor sobre o que é o UX, experiência do usuário, quais destas leis são relacionadas ao UX? Se você olhou parte do nosso material, provavelmente você deve saber qual é. Mas vamos lá, seria a lei de Jacob? A lei de Miller? A lei de Fitts? Ou todas estão corretas? Parece que todas estão corretas, não é?
Então a opção correta seria a letra D. A lei de Jacobi também é utilizada na UX, assim como Miller e Fitts. E todas elas têm a sua aplicabilidade. Se você está interessado sobre como essa lei funciona, por favor, verifique o nosso material didático. Muito obrigado, e aqui encerra o nosso tour guiado pelo site. Agradeço a sua paciência e se puder dar um feedback, eu agradeço muito.